Olá pessoal, olá famílias, olá alunos. Eu sou Fernando Lima, estou aqui com meu amigo Douglas Lorenzon, nosso querido coordenador. E hoje estamos no podcast oficial da escola, o UNOcast, né? Para falar um pouco sobre as coisas que estamos fazendo na escola. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Expomat. Beleza. Quando a gente fala da Expomat, o nome já remete à matemática, né? E o Expo vem para exposição, uma exposição de matemática. A ideia é como é que surgiu isso, Fernando? Bom, então, Douglas, a Expomat, ela surgiu em uma viagem que eu estava fazendo e aí eu tive a oportunidade de participar de um simpósio de trabalhos matemáticos, alguma coisa assim. E lá eu vi, né, uma feira de ciências de matemática. E aquilo me encantou porque eu nunca tinha visto a matemática dessa forma, né? Essa forma expositiva. Prática, todo professor de matemática tem que saber, né? Mas eu nunca tinha visto dessa forma expositiva. E aí eu parei, e eu pensei, e aí eu comecei a perceber que não só eu, mas os meus alunos, eles têm aquela visão rudimentar de que a matemática é muito chata, de a matemática tem muito cálculo e blá, 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 né? Só que, por exemplo, pouquíssimas pessoas conseguem relacionar a importância da matemática para um celular, né? Para você de casa, tá? Mas tem muita matemática no celular. Quando a gente fala celular, aí a gente pensa na ciência que produz os materiais, a gente pensa na eletrônica do celular, a gente pensa na química da bateria, mas a gente esquece uma coisa muito importante: a matemática que está por dentro do celular. Para ser bem específico, a questão da linguagem de programação, né? Então, em alguns momentos em sala de aula, eu explico aos alunos que até a posição que os aplicativos eles ocupam na tela é matemática, né? Tem um princípio matemático. A diagramação, né? Exatamente. E aí eu queria mostrar essa ideia para o meu aluno, né? Para ele não achar que a matemática é só cálculo, cálculo, cálculo. Então, quem viu, né? Tá lá na agenda. Quem viu a apresentação da Expomat viu que ela tinha várias formas de ser feita. Poderia expor, falar sobre matemáticos, sobre problemas do cotidiano, a aplicação da matemática nas ciências, ou até mesmo em outras ciências, ou até mesmo dentro da própria matemática. Então, assim, o aluno ele teve aquele momento em que ele pôde buscar o que na matemática era mais atrativo para ele. É tanto que a gente viu projetos de todo jeito, né? Projetos com jogos de videogame, projetos com música. Pronto, você acabou já respondendo minha próxima pergunta, que era: quando você fala da Expomat, essa paixão sua pela matemática, dentro do projeto você briga muito por um ponto específico dele, que era ser um tema livre. Exatamente. Né? Dialoga um pouquinho mais só para complementar essa parte. Pronto, então vamos lá. Essa pergunta é bem legal porque eu ainda não vi o projeto atingir o ponto que ele deveria ter, né? Porque eles vieram do Descubro, né? E aí, quando a gente fala de ciências, feira de ciências, aí todo mundo quer fazer aquela coisa, vamos dizer assim, que extrapola os limites, aquela coisa que é incrível. E o Expomat eu ainda não atingi o meu objetivo, né? Que é o quê? Eu sempre digo na sala, na hora que estou apresentando o projeto. Não precisa ser uma coisa incrível. O que precisa ser uma coisa que você goste o suficiente ou tenha curiosidade suficiente para ir buscar, né? Por exemplo, um exemplo bem rápido, né? Se eu fosse fazer hoje um projeto da Expomat, vamos criar aqui um projeto. Você sabia que existe uma probabilidade de você ganhar no Impopar se você cumprir certas condições? Pronto, se eu fosse fazer um projeto da Expomat, eu iria apresentar essa ideia, né? E não vou falar agora, vai ficar uma surpresa aí para um próximo projeto, né? Mas enfim, eu escolheria uma coisa simples como a brincadeira milenar do Impopar,
né? Eu não preciso trazer fatos e dados que a NASA divulgou. Tem que ser uma coisa, né? No caso, a proposta que eu passei para o aluno é que fosse uma coisa que ele tinha curiosidade, aquela coisa, ouvi falar do matemático tal, ou dá para fazer isso aqui com a matemática e eu não sabia, ou eu me interesso pela música, mas onde é que a matemática entra na música, enfim, né? É uma coisa que está realmente dentro do cotidiano do aluno. Entendi. Desse ano da Expomat com relação ao ano passado, né, teve algumas mudanças na estrutura do projeto, da execução do projeto. O que você tira assim de ponto mais chamativo, assim, que você mais gostou, que mais assim, realmente impactou no projeto para você com a mudança? Pronto. Com a mudança, né, a grande mudança, né, a grande vantagem que eu vi, né, a grande melhoria que eu vi no projeto desse ano em relação ao ano passado é porque os alunos fizeram o que nós estamos discutindo aqui. Eles buscaram temas mais simples ou temas que eles tivessem mais afinidade, né? Então foi bem bacana. Talvez 1 ano ou 2 anos, né? A gente consiga ter um projeto do jeito que eu idealizei lá atrás, mas assim, eu fiquei muito satisfeito, né, com o projeto desse ano, foi muito divertido, né? E a própria estrutura, né? Ficou um negócio muito organizado, muito bonito, né? Ficou muito bonito de se ver. Entendi. Com relação à Expomat, eu gostei muito dela porque quando a gente fala de uma exposição, seja de feira de ciências, seja de feira de negócios, seja qualquer tipo de exposição, que eu sou apaixonado por essas apresentações, você tem que pegar a curiosidade, né? Então, quando eu parto da curiosidade de querer saber mais, de querer me aprofundar e aprender, isso torna algo mais divertido porque você tem prazer em falar. Quando você escuta você mesmo falando da Expomat, a gente escuta você mesmo falando da Expomat, que é o projeto que você idealizou, como você disse, você transmite essa paixão, e essa paixão nos dá interesse em querer ver a Expomat. Quando o aluno, que eu também percebi isso esse ano, traz aquilo que ele quis, que ele gosta, que tem afinidade, curiosidade, ele fala com paixão. E aí fica muito mais fácil ele falar e muito prazeroso da gente ouvir. E realmente, no final, tudo é diversão, né? A gente aprende se divertindo, falando, conversando. E quebramos o paradigma de que matemática é só conta. Gente, as contas são importantes, tá? Precisa praticar todo dia tabuada. Mas, né, a matemática não é apenas isso, né? A matemática, ela está em todo lugar. Desafio vocês de casa, pais, alunos, famílias, a procurar alguma área, algum conhecimento que não precise de matemática, né? Spoiler, não vão encontrar, tá? Zero matemática. Zero matemática, zero nada, né? Zero nada. Douglas, agora, né? Agora que a gente já discutiu tudo isso, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Dos projetos desse ano, né? Você sabe que todos os projetos estavam bons, né? Mas dos projetos desse ano sempre tem aqueles que a gente tem mais afinidade, seja porque é de uma área que a gente tem interesse, uma área que a gente gosta. Para você, qual foi o projeto que foi mais desafiador? Desafiador? Que os meninos mais inovaram, vamos dizer assim. Qual foi o projeto que você acha que os meninos foi mais inovaram? Dentro da Expomat? Dentro da Expomat, dos projetos que você assistiu. Rapaz, eu acho que foi aquele projeto que me chamou para mostrar, falando sobre... Chega agora. Plano cartesiano? Não, o de Neemias. Sim, de integral, né? De cálculos integrais. Cálculo de integral. Que é um conteúdo que está além do conteúdo direto aqui do colégio, ensino médio. E os meninos foram atrás, por paixão deles, para aprender mais sobre integrais. Então, aquilo ali, e explicar aquilo numa feira de colégio, eu achei assim, um grande desafio para entender, para ouvir, para aprender e, principalmente no caso deles, para expor numa feira. Então, aquilo ali, para mim, foi o ápice. Esse grupo em questão, eles trouxeram a aplicação da integral, né? Então, a integral ela é uma operação matemática que os alunos só vão aprender no nível superior
e se forem para áreas relacionadas à matemática ou ciências da natureza exatas, né? Então, assim, realmente é uma coisa vamos dizer assim, bem avançada, foi uma pesquisa de campo bem forte, né? E eles também adoram um livro lá, que é o livro do Moisés. Eu chorei naquele livro, né? Física, esse livro me mostrou que física elementar não tem nada de elementar, né? Só no nome. É só no nome. Eu também gostei muito desse projeto. Gostei bastante dos projetos de educação financeira, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que, além de ser importante, faz parte do meu dia a dia também, né? Gostei de 2 projetos das meninas que trouxeram o banco imobiliário e umas meninas que criaram o próprio jogo, né? Então, dentro do jogo, você tinha essa reflexão sobre a importância do conhecimento financeiro, principalmente no nosso contexto atual do Brasil, né? A gente está vivendo um momento de juros altos, ou seja, juros muito altos, precisa que as famílias tenham vamos dizer assim, mais eficiência, né, no controle do seu próprio salário, do seu custo de vida, né? E a gente também tem um contexto de endividamento e tal. Então, assim, é muito importante a educação financeira para a formação da sociedade, né? O fato de a gente, só abrindo uma pausa aqui, né? A gente tem a falta de educação financeira fez a gente não comprar Bitcoin lá em 2002, né? E a falta de educação financeira faz a gente comprar um bocado de criptomoeda que não serve de nada, né? E que a gente está só gastando dinheiro, né? Então, assim, não é comprar qualquer criptomoeda, tem que saber, né? Tem que saber não pesquisar. Não é qualquer investimento. Não é qualquer investimento que é um investimento bom, né? É isso, eu gostei muito do projeto, né? E tomara que no próximo ano a gente consiga trazer a comunidade, todo mundo para ver, né? Sim. Pais, né? Família, gato, enfim. E é isso, né? Tô muito feliz, foi muito feliz. Outro projeto também assim, que eu achei muito bacana foi de engenharia, que foi da ponte de Palito. Sim. Né? Porque não foi somente a ponte em si, porque a gente já tinha visto isso em seus trabalhos, mas foi uma ponte realmente construída num sistema matemático bem interessante, que dava muita resistência, e foi tão resistente que eles colocaram um menino do 7º ano sentado em cima da ponte. E não quebrou, né? Ela não quebrou, suportou o menino sentado ali entre 2 mesas de boa. Então, realmente, provaram que a engenharia está fiel no cálculo. Fiel no cálculo. E você sabe que a Expomat 2025, ela foi o ponto de partida para novas ideias, né? Que foi justamente criar projetos por área. Então, hoje no colégio, a partir de 2026, a gente tem um sistema de projetos por área. A gente já teve o Descubro, que é a área de naturezas, que foi no bimestre anterior. Teve agora a Expomat, né? E teremos no futuro, no próximo semestre, o projeto de linguagens, primeiramente, e depois o projeto de humanas, né? Que todos os 4 projetos englobam atividades ao longo de todo o ano, ocupando o aluno num sistema de autoprocura, né? Eles mesmos iam atrás do conhecimento, da informação, e o que eles aprendem, eles expõem. E de ponto de partida, né, sempre vem a curiosidade e o que mais me identifica, que é a essência da Expomat. Essa questão da curiosidade, do tema livre, né? Agora, para a última palavra, Fernando, como é que você poderia fazer um contexto, ou melhor, uma frase que descreva o contexto da Expomat para você hoje? Quando se fala assim, Expomat, uma frase que defina ela. Olha, para o nosso público. Para o nosso público. Olha, se eu fosse resumir a Expomat em uma frase, eu diria que a Expomat é tão interessante para os alunos, né, como a chuva é interessante para as lavouras. Profundo, viu? Afinal, dentro do contexto educacional, né, não dá para a gente ter Expomat todo dia. Né? Não dá para a gente ter chuva todo dia. Mas é necessário que ela venha. Show de bola. Valeu? Valeu. E obrigado. É isso, meu pessoal. E até o próximo. Valeu, gente. Até a próxima. A gente se vê por aí.